De volta com o programa Ponto de Vista, o entrevistado de hoje é de Sica Tomás, ele é presidente da Federação Amazonense de Futebol. Agora vamos falar um pouquinho de Copa do Mundo. Antes de falar do futebol amazonense, de Copa do Mundo em Manaus, que vai favorecer todo o Amazonas. Inicialmente, quando Manaus ganhou como uma das sedes, nós imaginávamos um legado que viria por aí. Parece que agora esse legado não vai ser tão grande, vai ser um legado meio cheio de puxadinho. O que você está achando desses andamentos que a Copa do Mundo tem tomado, não só em Manaus, mas no Brasil inteiro? Eu vi num programa seu você falar sobre o menino, uma música, né, do Lulu Santos. E eu não lembro também uma música do Cazuza, né, que ele disse que a pessoa vai se desmilinguindo, tem uma música que ele fala. Então, o sonho do legado, principalmente no transporte coletivo, eu acho que está se desmilinguindo. Eu acredito muito, né, que nós vamos, né, avançar nas praças esportivas, nós vamos avançar na parte de recepção aeroportuária, né? Isso vai melhorar, não tem como não melhorar, é um caos. Porque para piorar é difícil. Não, piorar é difícil. Eu estive agora, né, no sorteio das chaves das eliminatórias da Copa do Mundo no Rio de Janeiro, e já deu para sentir, né? Santos Dumont fechado, transformando, é um caos absurdo, o trânsito com problema, não é só em Manaus, são em outras capitais, é um problema nacional mesmo. Se criou, né, uma indústria automobilística, a economia praticamente em cima da indústria automobilística, e não se preocupou, né, com a duplicação de vias, com a infraestrutura. Então, eu acredito, né, que nós vamos melhorar, né, porque, como você disse, pior não pode ficar. Na parte hoteleira também eu acredito que nós vamos avançar bastante, mas não creio que tudo aquilo que nós colocamos no papel possa vir a acontecer. Agora, se você me permite, eu quero, até por questão até de justiça, né, dizer para o telespectador, para o seu telespectador, que é qualificado, dizer que a Copa do Mundo vem para o Amazonas, tá certo? E isso foi uma decisão que nós tomamos, que o presidente da Federação Amazonense de Futebol tomou na reunião de uma Assembleia Geral no Rio de Janeiro, já há quase 5 anos atrás, quando o Brasil ainda estava se candidatando a ser exatamente sede. Eu, por iniciativa própria, mas confiando, como sempre disse, né, na visão, né, bem longa que tem de futuro o senador Eduardo Braga, eu assumi essa candidatura lá, fui o segundo estado, a segunda capital a assumir isso, e vim de lá para cá, entreguei em mãos do governador, então à época Eduardo Braga, que encampou a briga, né, e culminou exatamente com a escolha de Manaus para exatamente ser uma das sedes da Copa do Mundo de 2014. Uma situação, a gente sempre fala da Copa e fala do futebol amazonense. Qual ganho que a Copa vai trazer diretamente para o futebol amazonense? Tem aquela dúvida, o Vivaldão vai entrar, vai entrar a Arena da Amazônia. Muitas pessoas dizem que vai ficar um elefante branco por aí. Vai ficar ou não vai ficar? Como é que está o futebol amazonense, já que ano passado o América teve que disputar o título fora de Manaus? Bom, veja bem, esse é um problema que o futebol do Amazonas sofreu como muitos outros estados brasileiros. Você tem poucos estados que ficaram isentos dessa agressão global que aconteceu com isso que nós estamos fazendo aqui, que inclusive você vai me proporcionar passar para os meus telespectadores, para os meus irmãos de Irunepé, alguns dos programas, né, que você fez, assim, que foram pontuais, de assuntos pontuais, que são de grande relevância de um modo geral. Então, veja bem, muitos estados sofreram com isso, o Amazonas sofreu. Eu fui jogador de futebol. Na minha época de jogador de futebol, nós tínhamos a Colina, o Parque Amazonense, tinha o campo da rodoviária, tinha diversos outros campos que hoje acabaram. Exatamente a população, que era de 600 mil, passou para 2 milhões e 100, 2 milhões, e não tem jogador? Será possível, né? Nós triplicamos a população e não nasceu um jogador de futebol aqui? Nasceu. O que falta é a estrutura do futebol. Então, a Copa do Mundo, uma coisa que eu batalho há muito tempo, era que prefeitos, governadores, né, dessem aos clubes profissionais
aquilo que eles já dão normalmente para a garotada nos bairros. Eles fazem aquelas escolinhas, dão camisa, dão merenda e refeição. Por que não fazer isso com os clubes profissionais, com as camisas, né, dos clubes profissionais? Então, é isso que a gente vem sugerindo há 12 anos, né, há mais de 12 anos, e nunca aconteceu, mas que agora, me parece, por força, né, da Copa do Mundo, nós vamos ter, primeiro, 3 estádios, né, pequenos ou médios, para nós até grandes, 10 mil torcedores, nós vamos ter. Então, já será um legado que os clubes terão, né, como para ter referência. Os clubes do Amazonas, excetuando o Nacional, Sul América tem um campinho ali, né, de barro, e o São Raimundo, ninguém mais tem nada. Ninguém mais tem, não tem referência. O faixa é Ubra, na hora que a Ubra quiser tira, outra é Iranduba, outra é Rio Preto, quer dizer, nós não temos identidade. É preciso que se tenha identidade. Com esses estádios, nós teremos identidade. E com certeza, nós vamos ter a última oportunidade. Aí eu digo para você, se não fizermos um futebol, né, antes de 2014, para chegar em 2014, melhor no ranking nacional, amigo, pode entregar a chave, pode fechar. E vamos torcer pelo Flamengo, pelo Corinthians, que é o que é as grandes redes de televisão, não, e jogam dentro da nossa casa, todos os dias, todos os dias. Problema no trânsito, né? Falta de educação nos estádios. Você com telões hoje de plasma, LCDs e tal, custando R$1.000 e poucos de 40 polegadas, quer dizer, o nível do trabalhador, né, nível financeiro melhorou. O cara vai sair de casa, vai ficar em casa assistindo o Ronaldinho, que jogava lá na Europa, e agora o Neymar, que está quase indo, não vai, mas início do ano ele vai. Quer dizer, vai sair de casa, sem haver um estímulo, como eu estou dizendo, lá, né, na origem, na criança, para que ele possa, a partir de pequenininho, gostar, né, de um clube local. Fica difícil, mas eu acredito que, né, a perseverança de alguns abnegados do futebol, do esporte de modo geral, não permitirão, né, que de repente sucumba o nosso futebol. Deus lhe ouça, eu espero muito isso. Eu acredito nisso. E comecem a surgir os nossos talentos, até porque o América, ano passado, deu um exemplo de que a amazonense sabe jogar futebol. Perdeu no tapetão, inclusive por besteira, acredito eu. Falta de organização jurídica, inclusive. Eu digo sempre o seguinte, os clubes no Brasil cada vez mais têm que se organizar e se preparar para o que está vindo por aí. Até porque hoje, cada vez mais, o Flamengo está conseguindo diminuir sua dívida, o Corinthians está também conseguindo diminuir, são dívidas praticamente impagáveis, mas que estão diminuindo e já começaram a pagar o salário em dia. Agora, só para você ter uma ideia, Rodrigo, nesse último jogo do Flamengo, que ocorreu sábado, no dia do sorteio da Copa do Mundo, a renda do jogo foi 700 e poucos mil reais. O Flamengo, sobrou para o Flamengo 500 e pouco, que ele era o mandante do jogo. Lá na boca do caixa, né, na bilheteria, tinha uma penhora de 138 mil reais, que foi levado naquele instante exatamente dos 500 mil que o Flamengo teve direito. Então, ele só levou 370 mil reais. São as dívidas anteriores. Vou fazer só um pequeno intervalo, volto já com o programa Ponto de Vista.